Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à análise da teoria geral do direito administrativo. Nós estamos a tratar da consequência oriunda do neoconstitucionalismo, da constitucionalização do direito administrativo, e eu quero pontuar com vocês hoje, continuar a análise daquela perspectiva adotada pelo professor Gustavo Binnenboim no seu livro Duplo Giro do Direito Administrativo Contemporâneo, que nós analisamos. Está aqui o livro, olha: Poder de Polícia, Ordenação, Regulação, as transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo, ordenador da editora Fórum. Pois bem, nós vimos que há segundo o autor, o direito administrativo passou por uma dupla mudança, um duplo giro do direito administrativo na sua leitura contemporânea. É isso que nós estamos aqui a analisar nos últimos 3 ou 4 encontros, o modo como se entende o direito administrativo nos dias de hoje, o direito administrativo contemporâneo, suas mutações, e chegamos aqui na obra do professor Gustavo Binnenboim, o duplo giro do direito administrativo contemporâneo. Na aula passada, nós enfrentamos o primeiro desses giros, que é o giro democrático constitucional, a constitucionalização e inclusão e a constitucionalização releitura. No vídeo de hoje, portanto, nós vamos ver o giro pragmático, e é a ele, portanto, que nós vamos, nesse momento, nos dirigir. Está aqui o giro pragmático do direito administrativo. Bom, o giro pragmático do direito administrativo, para o autor, representa uma tendência de adoção de conceitos e procedimentos novos, uma atualização com vista à produção de melhores resultados, a ênfase, portanto, no resultado. Então, assume uma importância ímpar aqui a ideia do resultado. Como nós já havíamos enfrentado nos vídeos anteriores, isso passa pela superação de uma administração formal, uma administração pública burocrática, para uma administração pública que seja voltado ao resultado. Ou seja, do ponto de vista dos efeitos práticos, aquilo que o cidadão espera e almeja. Então, o foco passa a ser, do direito administrativo, foco no resultado, preocupação com as consequências dos atos administrativos, da intervenção, da atuação administrativa. Isso teve uma grande relevância entre nós por meio da emenda constitucional número 19 de 98, que incluiu no artigo 37 da Constituição Federal justamente a ideia de eficiência. Então, o artigo 37
da Constituição Federal, passou a ter lá o princípio da eficiência como um dos nortes a serem direcionados à atuação da administração pública. Esse giro pragmático que nós estamos a enfrentar nesse momento, ele nos traz algumas consequências. E aí eu quero tratar de modo separado com os senhores justamente das consequências desse giro pragmático. Então, consequências do giro pragmático do direito administrativo. Quais sejam essas consequências? Uma primeira consequência, sempre aqui inspirado na obra do professor Gustavo Binemboim, tá ok? Primeira consequência é o que ele chamou de antifundacionalismo. Antifundacionalismo. No que consiste essa característica do giro pragmático que a administração sofreu? O antifundacionalismo consiste no abandono de premissas teóricas clássicas que sejam contidas como imutáveis, como verdades absolutas. Então, concepções abstratas, dogmatizadas, previstas no direito administrativo. Abandono, portanto, de velhas teorias que não sejam mais aptas a alcançar bons resultados que sejam compatíveis com a pauta material dos valores da Constituição. Então, pode ser que haja um descompasso entre o que a sociedade espera, a legítima expectativa, justa expectativa da sociedade, e em comparação com alguns desses institutos, com essas teorias clássicas do direito administrativo. Sendo assim, a permanência das categorias teóricas somente se justifica, somente será compatível com esse giro pragmático do direito administrativo se essas teorias vierem a ser aptas à consagração de bons resultados, basicamente a consagração dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Então o foco é eminentemente no resultado, tá? Foco eminentemente no resultado, as consequências da atuação do Estado. Uma próxima característica é o que o autor chama de contextualismo. No que consiste o contextualismo? Vejam, o contextualismo é uma preocupação mais clara com a experiência prática, ou seja, com o contexto, com os fatos subjacentes que norteiam, que determinam, que inspiram o problema ao qual aquele instituto, aquela atuação administrativa está desencadeada. Então, o contexto econômico, social, histórico, cultural é muito importante para fins de controle da atuação da administração pública. Ou seja, uma decisão só poderia ser tida como certa ou errada, como inválida, em um certo contexto. Mas em comparação, se o contexto se modificar, pode ser que aquela mesma atuação administrativa seja considerada como válida. É o que se dá eminentemente na tomada de decisão em tempos de crise, de uma grave crise, como decorrência de uma catástrofe ambiental. Tivemos há não muito tempo em Nova Friburgo, na cidade serrana do Rio de Janeiro, de onde eu estou falando. No mesmo sentido, estamos a passar por isso, infelizmente, em Mariana, em Brumadinho. Então, a tomada de decisão deve tomar em consideração, evidentemente, essa realidade prática, esse contexto que norteia essa situação. Evidentemente, a celebração de contratos emergenciais, dispensas de licitação, num cenário como esse, de Nova Friburgo, Mariana, Brumadinho, ele deve ser muito mais considerado, ele é muito mais viável essa contratação emergencial
do que em um cenário de normalidade institucional. Isso vai nos remeter ao artigo 22 da LINDB, artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto 4657 de 42. No seu artigo 22, com a redação que foi dada recentemente, nós temos lá a redação dada pela Lei 13.655 de 2018. Vejam que lá no artigo 22 consta que na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos do administrado. Então vejam como é que é importante aqui a consideração das dificuldades práticas, das dificuldades reais que o administrador pode estar a enfrentar. Artigo 22 da LINDB vem nesse sentido que estamos a analisar agora. Uma outra característica, uma outra consequência desse giro pragmático é a noção de consequencialismo. Consequencialismo. E no que consiste o consequencialismo? Ele vai envolver uma antecipação prognóstica das consequências práticas futuras, das consequências que decorrerão de decisões futuras a serem tomadas. Então, uma ideia de não olhar apenas para o passado ou para o presente, mas é um olhar voltado para o futuro. Nós temos, por exemplo, o Instituto da Análise de Impacto de Resultado, AIR, que consiste no estudo de potenciais consequências de certas medidas que estão em cotejo para aplicação ou que já estão sendo adotadas. Ao fim e ao cabo, o consequencialismo ele pretende evitar a produção de efeitos perversos, de externalidades negativas à prática daquele ato. Então, a administração pública ela deve antecipar as possíveis consequências, até mesmo no plano da execuibilidade, até mesmo na noção dos efeitos que serão produzidos e se vai ser possível uma execuibilidade futura. Veja que, nesse sentido, seguindo a obra do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, era o que ele chamava lá de princípio da realidade. Para Diogo de Figueiredo, essa ideia de consequencialismo estava reproduzida no que ele chamava de princípio da realidade. O contexto decisório e as consequências que serão produzidas são muito importantes para fins de análise dos resultados práticos da decisão. No mesmo sentido, ainda na LINDB, nós podemos mencionar, nesse contexto, os artigos 20 e 21 da LINDB, que foi recentemente alterada. Então vamos ao artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas, olha aí, as consequências práticas da decisão. Consequencialismo. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. O administrador deve analisar todo o contexto, todas as possibilidades para fins de se imiscuir, para fins de conseguir analisar as consequências que decorrerão daquela prática. E o artigo 21. A decisão que na esfera administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Veja uma vez mais aí a importância do consequencialismo.
E aí o parágrafo único do artigo 21. A decisão a que se refere o caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional, ideia de saneabilidade, né? Proporcional e equânime, e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivas. Então, o administrador, quando de uma decisão administrativa, o âmbito do controle da administração, Ministério Público, TCM, ou mesmo na atividade judicial, ao decretar a invalidação de um ato administrativo, de uma atuação administrativa, lato sensu, deverá indicar, portanto, quais são as consequências que decorrerão dessa invalidação, de modo a demonstrar que houve um cotejo, que houve uma análise dessa consequência, dessa característica do giro pragmático, que é o consequencialismo. E aí, por fim, na obra do professor Gustavo Barenboim, como consequência desse giro pragmático, uma preocupação mais empírica, portanto, da atuação estatal, nós teremos como quarta consequência a ideia de eficiência. Como já dizemos, não se deve considerar apenas os aspectos econômico, financeiro da administração, uma preocupação tão somente burocratizada. Nós devemos ter um foco no resultado. E aí, veja, segundo Alexandre Aragão, a eficiência é a melhor realização possível com os menores ônus dos objetivos consagrados no ordenamento jurídico. Então nós devemos, de um lado, alcançar o máximo do ordenamento jurídico, tendo como contraponto de sofrer os menores ônus possível. Com isso, nós teremos uma prática eficiente. Ou seja, a eficiência consiste na busca incessante por entregar ao cidadão, ao administrado, o que ele realmente espera. Então, consiste na realização em concreto dos objetivos da pauta de valores material previsto na Constituição. A administração pública deve consagrar os valores contidos na Constituição. Então, veja, nós temos aqui que passar a ter uma análise, portanto, como nas palavras do autor, de uma legalidade finalística. Ou seja, controlar a administração pública à luz de seus resultados concretamente atingidos. A legalidade deve se pautar com a preocupação nos resultados práticos da atuação da administração pública. Ou seja, não basta uma aferição meramente formal da legalidade, de abstração legal. Isso já está superado. Não é suficiente que o administrador, portanto, se limite a observar o ordenamento jurídico de modo formal, pois o que se espera dele, pelos cidadãos, é que, além disso, os resultados também sejam concretamente alcançados na consagração dos direitos fundamentais que nós mencionamos, inclusive, nas aulas anteriores. Tá certo? Bom, então, mais uma vez fazendo contraponto com a obra do professor Diogo de Figueiredo, que é um baluarte no direito administrativo. A ideia de eficiência e resultado são dois dos 4 paradigmas do direito administrativo contemporâneo apresentado pelo professor Diogo de Figueiredo. Tá? Então, essa é uma consideração importante para que os senhores tenham em mente o giro pragmático do direito administrativo. Um dos desafios do direito administrativo contemporâneo consiste justamente em aliar, em encontrar o ponto ótimo na pauta de controle de um lado e a pauta de eficiência do outro lado. Como nós vimos, o direito administrativo ele nasce da submissão da atuação do Estado ao direito, que não deixa de ser uma forma de controle. A questão aqui é saber qual é o tipo de controle que nós queremos, em qual nível, qual a extensão de controle. Hoje, inegavelmente, há um sério risco de ineficiência, de inefetividade
da atuação administrativa por conta de um controle exacerbado. Como eu disse, a questão é encontrar aqui o ponto ótimo entre a pauta de controle e a pauta de eficiência. Veja, os agentes públicos não podem ter medo de inovar, de encontrar institutos jurídicos novos. E mais, as pessoas não podem ter receio de ser um gestor público, um administrador público, um chefe do poder executivo, por conta de um exacerbado controle externo que pode resultar em sérias punições ao gestor. Então, é evidente que a boa gestão deve ser um compromisso também dos órgãos de controle. Os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, eles devem estar orientados justamente nessa pauta aqui de eficiência. Afinal de contas, a eficiência ela é um imperativo constitucional, como nós vimos no artigo 37, em seu caput da Constituição Federal. Então o gestor acaba ficando muitas das vezes num receio, numa sinuca de bico. Ele não sabe se ele deixa de atuar de modo eficiente e aí está descumprindo, evidentemente, a Constituição, ou se ele vai inovar, vai tentar alcançar novas metas, novos rumos, novos institutos jurídicos. E aí, com isso, se não tiver uma preocupação, veja, se os órgãos de controle não tiverem uma leitura antifundacionalista, com a modificação, alterações de certos paradigmas do direito administrativo, pode ser que essa conduta, com uma mentalidade eficiente do gestor público, venha encontrar, portanto, óbice nos mecanismos de controle que incide sobre a administração. Então a questão é justamente encontrar o meio termo. Essas, portanto, eram as considerações, as consequências que eu queria ver com os senhores sobre o giro pragmático do direito administrativo defendido pelo professor Gustavo Binemboim na obra indicada ainda há pouco. Tá certo? Então, por hora, vamos ficando por aqui. Daqui a pouco a gente prossegue na análise da nossa teoria geral do direito administrativo. Tá certo? Então é isso. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.